direto do Canadá. Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Ottawa, e qualidade de vida pra mim é passar a mão na bunda do guarda e não ir em cana. Eu sou o Berg, falando aqui de Quebec, e cidade grande, como já diz o próprio nome, é grande. Eu sou a Andréia, tô falando de Vancouver e beleza não me seduz. É isso aí, pessoas. O tema do programa de hoje vai gerar muita treta, porque estamos falando de qualidade de vida. Fuja das cidades grandes. A gente está querendo discutir que morar em cidade grande não é lugar para ter qualidade de vida. Será que é verdade? Será que estamos sendo justos com as cidades grandes? Vamos apanhar bastante, né? Oh, com certeza. Eu acho que eu vou apanhar mais que todo mundo. Isso vai ser uma delícia! Vai ser uma delícia. Dia de ser espancado. Ai, ai. Mas vamos lá, vamos debater os pontos positivos, os pontos negativos, mais os negativos, para ser bem honesto, e vamos descobrir se realmente vale a pena morar em cidade grande. Vamos lá? Daqui a pouquinho, depois do jabá. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/inglês and let's speak English, my friend. Fuja das cidades grandes. Isso é um conselho? Isso é uma regra? Isso é um... O que é isso? Para mim foi uma orientação bem tomada. Quem te orientou assim, Berg? Quem te orientou? Eu mesmo. Para mim é uma opinião. Tá, vamos partir de um pequeno princípio. Antes de mais nada, onde morávamos, né? Onde morávamos? Começando por mim mesmo e eu morava em Curitiba. Acho que Curitiba tem hoje quantos milhões de habitantes? Já não tenho ideia de quantos. 3 milhões de região metropolitana. Yeah. 3 milhões de habitantes. Berg, você? Eu morava em Fortaleza, que é quase do tamanho de Quebec, mas com quase 3 milhões de habitantes, enquanto Quebec tem 800 mil. Olha, veja só. Eu sou de Curitiba, mas eu já tinha me mudado de lá fazia algum tempo. Eu tava morando no interior de São Paulo, pertinho da capital São Paulo, né? Capital São Paulo tá com 20 milhões, acho que é a região metropolitana toda, a grande São Paulo. Pelo amor de Deus. Tá quase isso. E até se eu estiver falando besteira, se alguém for checar na Wikipedia, eu sei lá, mas eu lembro que a última vez que vi o número era parecido com isso. Mas eu morava em São José dos Campos, que... tem uma faixa, acho que de uns 800 mil habitantes, 600 mil. Eu lembro que estava alguns anos atrás. É uma cidade pequena, assim, né? Médio para pequeno porte, assim. Mas muito bem localizada. Essa era uma grande vantagem de São José dos Campos. Tá, eu acho que a gente tem que partir... Eu quis começar daí pra gente conseguir ter um parâmetro, mais ou menos, do que a gente chama de cidade grande, né? Uhum. Então, só pra gente dar um panorama... no Brasil, o Brasil tem mais de 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Sem falar São Paulo, que chega nessa bestialidade de 20 milhões, né, cara? Isso aí é quase o Canadá, né, cara? Quase o Canadá inteiro cabe em São Paulo. Isso, deixa eu corrigir aqui, São Paulo, só São Paulo 12 milhões e região metropolitana mais de 21 milhões. Caraca, bicho, é gente pra cacete. A região metropolitana que não existe, né? Ela já é São Paulo. Você não... tudo, né? É um detalhe chamar de região metropolitana. É igual aqui, né? O pessoal chama de região metropolitana porque é melhor chamar de São Paulo do que ficar chamando das outras cidadezinhas, que dá mais trabalho, né? Pois é.
Exato. Enquanto isso, a gente tem só 5 cidades com mais de 1 milhão de habitantes aqui no lado de cá, né? Que a gente consegue literalmente contar numa mão só. Então, nesta ordem de grandeza, a primeira é Toronto, né? Obviamente, com 5,5 milhões de habitantes. Daí depois vem Montreal, com 3,5 milhões. Vancouver, com 2,2. Calgary, com 1,2. E Edmonton, com 1 milhão e uns quebrados. Ottawa e Gatineau junto, ela fica quase no milhão. Ela está em 980 mil. Quebec hoje está com o quê? 700 mil, Berg? Perto de 800. Perto de 800. Isso somando o Levis ou só Quebec? Não, só Quebec. Só Quebec. Porque então... Quebec, assim, Quebec mesmo antes era só a cidade de Quebec, tudo que hoje é bairro aqui eram cidadezinhas, né? Uhum. Tinha mais 7 ou 8 que gravitavam em volta. E faz alguns anos que isso tudo virou a grande cidade de Quebec, né? E aí a população foi para perto de 800 mil. É entre 700 e alguma coisa, e eles dizem que com o turismo e com o fluxo e tudo, se aproxima de 1 milhão, mas não é morador, né? É contando tudo, viu? Ah, sim, pode crer. Então, eu acho que é interessante a gente começar o programa definindo o que é cidade pequena, o que é cidade grande aqui pra gente, né? Então, será que a gente pode reduzir isso ao tamanho da cidade, o número de habitantes, ou isso é uma questão de área que a gente está falando? Cara, pra mim é uma questão de área mais densidade. Explique. Porque veja bem, você falou de Montreal. Você falou que Montreal tem 3 milhões e pouco, tá? 3,5, Então, considerando, se eu comparar com Fortaleza, que eu falei agora há pouco, Montreal tem talvez, 600 mil a mais que Fortaleza. Uhum. Montreal, cara, é mais ou menos 2 vezes, talvez mais, o tamanho de Quebec, né? Juntando com tudo que gravita em volta também. Cara, é muita gente, mas é, entre aspas, espalhado, porque em superfície é muito grande. Uhum. Fortaleza tem talvez metade do tamanho, como eu falei, de Montreal. Fortaleza é menor de Quebec, eu não sabia disso, fui pesquisar e descobri que Fortaleza é menor de Quebec em termos de superfície. Mas, cara, mora gente que nem presta a população de Montreal. Imagina você pegar Montreal inteira. Você que já morou aqui, imagina você pegar Montreal inteira e jogar dentro de Quebec. Pois é, e isso que eu já acho que a população dentro de Montreal já é um troço apertado, né? Porque o fato de ser uma ilha, aquilo me deixa claustrofóbico. Então eu acho assim, que é o caso de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade grande? É uma cidade grande. Se eu for pensar assim, eu vou dizer, Quebec é grande pra caralho, porque se é maior do que Fortaleza, deve ser grande. Mas você nem acha tanto, porque não sei se é o planejamento urbano, se é a parte de estradas, se é, sabe, é feito de uma forma que não parece tão grande assim. E mesmo na hora de pico, vamos falar de trânsito rapidinho, cara, você vai talvez nos extremos em 45 minutos, 1 hora, entendeu? Pode crer. Nossa, é muito rápido. Pois é considerado. Então, isso para mim define, ao contrário, uma cidade pequena, né? E se você considera que você coloca apenas 800 mil habitantes, um pouco menos, entre aspas, não tem quase ninguém, entendeu? Deixa eu só fazer uma correção do meu lado. Quando eu falei que a população de Vancouver é 2,2, ele está incluindo a Metro Vancouver, né? É Metro Vancouver, exatamente. Porque só Vancouver é uns 600 mil. 600 mil. Daí eu queria te perguntar isso daí, André. O quão realmente a Metro Vancouver é um bloco só? Ou se dá para perceber bem a diferença, assim, o espaçamento entre as cidades? Não dá. Não dá, é tudo junto, é tudo colado. Você, atravessa uma ponte e você já tá em Richmond. Você atravessa outra ponte, você já tá em Surrey. É tudo colado. Só depois, quando você vai saindo, acho que New West, que daí vai indo já pra Coquitlam e tal, que daí você vai saindo mesmo, que você pega um trecho de highway, vamos dizer, que não tem tantas coisas em volta, você entendeu? Uhum. Mas aqui tem várias cidades, West Vancouver, North Vancouver, Burnaby, Vancouver propriamente dito, Surrey, Richmond, Ladner Delta, que é tudo um bloco só, é tudo uma coisa só.
Pode crer. Eu vejo aqui no mapa que, tipo, ela é bem espalhada, né? A área da cidade. É bem espalhado, mas aqui nesse miolo que eu falei, o adensamento é grande, assim, sabe? É bastante trânsito, muito trânsito. Pra você ter ideia, esses dias um amigo meu, que a chefe dele mudou-se de Toronto pra cá, ela reclama tanto do trânsito daqui quanto eu. Né? Eu falei, tá vendo? É mais alguém que veio de Toronto e que reclama do trânsito em Vancouver, porque Vancouver realmente tem um dos piores trânsitos da América do Norte, né? Então é insana a coisa, que nesse sentido, assim, né? É muito adensado. Pode crer. Agora, eu só queria, antes da gente continuar aí pra frente, a gente definir o que a gente considera uma cidade pequena hoje. Então, a gente consegue limitar isso para um número de habitantes? O Berg começou falando, dando a dica aí que tá mais pela densidade dela. Eu acho que aqui no Canadá, o conceito de cidade grande é diferente. A gente não pode usar o mesmo conceito que a gente usaria no Brasil, entendeu? Então, aqui no Canadá, eu vejo que basicamente as cidades grandes que a gente tem são a Metro Vancouver, a GTA, né? A Greater Toronto Area, né? E Montreal e região metropolitana. Essas são as maiores, assim, cidades, né? Aí depois diminui um pouco o tamanho, mas ainda pega Calgary e Ottawa e mesmo Quebec lá, mas elas já seriam, assim, pra mim, já começa a entrar meio que num conceito meio transitório ali, de cidade média para cidade grande, sabe? Ainda não é, mas eu acho que as maiores mesmo, com mais de 2 milhões de habitantes aí na sua região metropolitana, é que seriam as grandes cidades mesmo, na minha opinião, né? Berg, aí Quebec que não tá chegando perto nem da faixa dos 1 milhão. Tu considera ela uma cidade pequena? Cara, eu considero, assim, o parâmetro que eu tenho para a província de Quebec é Montreal, né? Então, para mim, Quebec é uma cidade pequena. Tá? Você tava falando de superfície agora, só para dar uma ideia, cara. Fortaleza tem 313 quilômetros quadrados. Quebec tem 484 quilômetros quadrados. Praticamente uma vez e meia, né? Como eu falei, em torno de 700 mil pessoas, né? Enquanto Fortaleza tem, eu até me corrigi, falei agora há pouco 3 milhões, tem quase 2,7 milhões, certo? Mas, bicho, é muito, como eu falei, densidade de concentração, porque para mim, o que determina a cidade ser pequena, eu diria que pequena para mim talvez fosse igual a calma, sabe? Entendi. A sensação, a gente tá falando de qualidade de vida, a sensação de paz, de você ter tranquilidade quando anda, de você não ter trânsito. Eu sei que eu tô fugindo já para outros tópicos. Eu acho que Quebec é uma cidade média, vamos dizer assim. Isso. Média, vamos dizer pequena, porque eu visitei cidades pequenas aqui, tipo Trois-Rivières, tipo Sherbrooke, outras cidades menores aqui da província de Quebec, e essas são realmente cidades pequenas, cidade com perto de 200 mil habitantes ou menos, tá? São cidades de primeira, né? Nem diria tão assim, porque tem mais... Você vai fazer essa piadinha do tio do pavê de mesmo? De primeira né? que... Não posso perder a piada. É maior do que eu pensava. Então, assim, Quebec, Montreal é grande, essas aí são pequenas, Quebec é cidade média. Aqui é cheio de cidade de primeira, aqui no interior, assim, da província. Bastante cidades pequenininhas, assim, bem pequenas mesmo. Aqui não dá nem pra fazer essa piada de uma cidade de primeira, porque é tudo carro automático, né, cara? Então não dá pra engatar. Porra, é mesmo. Estragaram a piada. Já faz mais de 12 anos que eu aqui já tô morando, como eu tô arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Tá, então a gente partiu já desse princípio de que cidade pequena é uma cidade onde tem tranquilidade e onde o trânsito não é insano, onde o trânsito não é um problema e é onde você consegue fazer as coisas com tranquilidade. E geralmente você precisa de carro, né? Porque muitas vezes o transporte público nessas cidades menores não consegue... Assim, não é um transporte que vai ter ônibus o tempo todo, justamente porque a demanda não é tão grande, né? Mas geralmente também você não vai precisar demorar meia hora para ir de um lugar para outro nessa cidade, porque ela também não é tão distante, né? Cara, vou te fazer um outro comparativo, certo? Em Quebec, eu consigo trabalhar, a minha esposa trabalhar, meus filhos estudarem, a gente se divertir
a gente fazer compras, estou falando de vida básica, dia a dia, tá? Se você sair para passear, coisas assim, no mesmo bairro. Isso acontece com vocês? Cara, em geral eu consigo. Aqui em Ottawa eu consigo. Tu não consegue, André? Fazer tudo no mesmo bairro? Não, de jeito nenhum. Então para mim, é outro critério para definir cidade grande. Ah, não, peraí. Eu tô mentindo. Eu não consigo trabalhar no mesmo bairro que eu moro. Não, eu preciso ir para outro bairro. Exato. Eu trabalho bem longe daqui, não bem longe, assim, de carro, um tempo sem trânsito é 20 minutos e de ônibus sem trânsito é 50 minutos, entendeu? De onde eu moro. Pra mim, eu demoro uns 25 minutos até o trabalho e se eu for de ônibus não dá nem pra pensar, é 1h30, uma pra mais, porque o transporte não é tão inteligente assim pra ligar os bairros aqui. Cara, de ônibus... É difícil dizer porque eu não tenho uma linha fácil daqui de casa, porque eu moro numa perna da banda do bairro que o ônibus não passa na minha reta do trabalho, certo? É assim, questão de problema de linha mesmo. Teria que pegar mais de um ônibus, ou de andar um pouco antes de pegar o ônibus. Mas de carro, sem nenhum trânsito, deve dar uns 6 a 7 minutos de casa pro trabalho. O Berg mora perto. Nossa, que rapidinho! Que sonho! Então, isso pra mim é qualidade de vida. Mas olha só, mesmo quando eu morava em Quebec, cara, eu não conseguia fazer isso daí, porque eu morava já num bairro mais distante, assim, no meu trabalho. Não, mas eu tô falando sem trânsito, né? Pra ti, André, o que é qualidade de vida? Pois pra mim, qualidade de vida, eu não sei, parece que eu tenho um conceito meio diferente, assim, da maioria da população, porque, assim, as pessoas falam aqui em Vancouver que se Vancouver é a cidade que tem melhor qualidade de vida, most livable city, greenest and livable city in the world, não sei o que lá, ela tá tentando atingir essa marca, né, ainda não é a mais, mas tá chegando. E pra mim aqui não é livable, assim, não é most livable, sabe? Porque justamente por causa dessa questão do trânsito, por causa das distâncias, algumas questões de transporte, principalmente a questão de moradia, que é um absurdo de caro. Então, pra mim, qualidade de vida é eu ter um bom trabalho, eu ganhar um salário que seja compatível com as minhas necessidades, assim, né, de vida, assim, de sobrevivência, e que eu ainda consiga ter algum dinheiro para guardar, para poder ter umas férias, né? Se eu ganhar o meu salário e ter que gastar quase tudo só com moradia, então já está comprometendo minha qualidade de vida. Então, e eu tenho opções, claro, é importante ter as opções de lazer, mas pra mim qualidade de vida tem muito a ver com o que eu vivo no dia a dia, sabe? O meu ir ao trabalho, voltar do trabalho, sim, ter as coisas que eu preciso, assim, de uma maneira fácil e efetiva, e não só, assim, viver a semana esperando pelo fim de semana para poder ir para hiking, para poder ir para as montanhas, para poder ir não sei o que, para poder ir para praia. Para mim, a qualidade de vida tem muito a ver com o que eu vivo no dia a dia, né? Ter uma boa escola para os meus filhos. É porque na prática é o que você mais repete, né? É o que mais repito. Então, o que afeta muito a minha vida no meu dia a dia é o que vai me trazer ou não a qualidade de vida. E é por isso que eu sempre entro em discussão com os meus amigos aqui, porque eu falo, bicho, eu não tenho qualidade de vida assim em Vancouver. Para mim, tá longe de eu viver de eu estar morando numa cidade onde eu tenha qualidade de vida, assim, entendeu? Onde tudo isso seja proporcionado pela cidade, pelo fato de eu morar aqui. Não dá. É engraçado você trazer esses parâmetros, porque nenhum deles você citou coisas que a gente escuta. É interessante notar que nenhum dos parâmetros que você colocou tem a ver com o que a gente escuta de gente que ainda está morando no Brasil. Porque é realmente o teu nível de exigência assim, em termos de qualidade já... o que dá a entender é que o teu nível de qualidade já mudou, né? Já não tô falando mais de segurança, de sair na rua, porque isso aí pra mim é a tal da pirâmide de Glasgow. Maslow. A pirâmide de Maslow lá. A segurança é o básico do básico do básico. Então você espera que isso seja minimamente atendido. Inclusive por isso que a gente vem embora, né? Sim.
Esse é um dos motivos que a gente veio embora. Então, aqui eu já tenho essa necessidade atendida. Eu vou agora procurar por outras coisas, você entendeu? E tu, Berg? Qualidade de vida? A André falou bem. Assim, ela citou principalmente tempo e dinheiro, né? Eu acho que tempo e dinheiro define realmente bastante de qualidade de vida. Como eu diria, para mim, eu acrescentaria, você falou, a gente estava falando de violência, tranquilidade para mim é um critério importante, uma das coisas. E eu, para terminar, eu colocaria o custo de vida, né? Como a André falou também. Muito eu boa. acho que gira em torno de... geralmente quem vem do Brasil para cá, pelo menos no nosso top, no nosso ciclo, né? É toda a galera que passou dos 30 anos, entendeu? Então, é gente que vai ter que trabalhar muito ainda, que está recomeçando, entre aspas, tarde a vida aqui, entendeu? Então, o custo de vida eu acho que influencia muito na tua qualidade, porque essa ginástica que a André falou assim, eu não quero esperar o final de semana, mas eu quero ter condições de viajar, de fazer outras coisas, de me divertir e tal. Eu acho que isso conta bastante para você ter um pouco desse prazer dessas realizações, entendeu? Então, eu só incluiria um troço que vai parecer bem egoísta mesmo, que é a questão de capacidade de entretenimento. Eu precisaria de morar num lugar onde que me desse condições para eu não ficar entediado. Faz parte de lazer, como você falou, entra um pouco no lazer, mas eu entendo. Entende? Tipo assim, porque, por exemplo, digamos, se eu morasse numa cidade onde só tivesse o Tim Hortons e um restaurante local. Sim, exatamente. Uhum. Não, daí seria muito monótono. Não, eu concordo. Não é isso me surpreendeu positivamente aqui em Quebec, por exemplo. Entendeu? Bastante, é uma coisa que eu não sabia, não esperava, mas fiquei muito contente de saber que funciona bem pra caramba. Mas, Massaro, voltando nesse negócio da capacidade de entretenimento, eu morava em São José dos Campos, que era uma cidade de interior, assim, né? Era uma cidade interior de São Paulo, e tinha 2 shopping centers, na verdade tinha 3, mas tinha 3 shopping centers na cidade e não tinha muitas opções de lazer lá. Entendeu? Então chegava muitas vezes no final de semana, a gente acabava indo para shopping, a gente ficava de saco cheio de ir em shopping. Então, quando a gente enchia o saco, a gente ia para São Paulo. Ou quando a gente enchia o saco, a gente ia para outro lugar em volta. Então, eu acho que o Canadá, se você está disposto a dirigir um pouco e se deslocar um pouco e sair ali de volta do seu umbigo, daquele raiozinho limitado da cidade onde você vive, tem muita coisa para você descobrir em volta que não necessariamente a sua cidade tem que proporcionar, você entendeu? Sim, pode crer. Era uma coisa que eu fazia também, quando eu morava em Quebec, que às vezes eu sentia falta de fazer outras coisas. Isso vai parecer bem babaca, mas eu sentia que eu queria fazer coisas que Quebec não tinha. Aí era quando eu tinha que ir para Montreal. Eu disse, não, agora eu preciso ir para Montreal. E, sei lá, era para assistir um show ou ir num restaurante diferente ou alguma coisa diferente, assim, que eu me sentia meio limitado dentro de Quebec, mas eu concordo... E aí você entra no outro parâmetro, né? Porque é pertinho, né? Pois é, não é tão longe. No Brasil, sair de Fortaleza para Natal são 8 horas. Caraca! Daqui você ir são províncias, são estados pequenos e colado no outro, né? E aqui você ir daqui para Montreal são 2 horas e meia, né? E outra coisa, a estrada é uma coisa segura, né? É segura e tranquila. Sim. Exato. Eu fazia algo parecido às vezes quando precisava ir para São Paulo, fazia Curitiba-São Paulo naquela porra daquela estrada e sempre tinha acidente, sempre tinha um troço tombado, sempre tinha uma obra que, pelo amor de Deus... Ela tinha o apelido, o fofo apelido de Rodovia da Morte, né? Não é à toa que tinha esse nome. Pois é. Mas ainda assim ainda era melhor que a Dutra. Puta, a Dutra também. Ah, não, mas é a Dutra que eu tava falando. Pois é. Ah, não, desculpa. É que a Dutra é assim, a Dutra é Rio-São Paulo. Sim. Mas a 116, ela é a 116, é a mesma rodovia. A Dutra é 116? É. Today I learned. Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia mais segura e tranquila por menos de $1 por dia. Incrível, não?
Seguro viagem do Canadá Agora e Energia Finances, sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com/seguro viagem e contrate o seu. Agora vamos começar a meter o pau nas outras histórias. Ou melhor, vamos tentar elencar por que morar em cidades menores é interessante. E a gente tem a participação de algumas pessoas que mandaram um depoimento pra gente aqui. Vamos ouvir a primeira? Oi, tudo bem? Meu nome é Renata, eu moro aqui em Winnipeg com meu marido, minhas 2 filhas e meu cachorro Pedrinho. Nós viemos de São Paulo e procuramos justamente qualidade de vida, porque São Paulo é uma cidade completamente maluca, 24 horas por dia, tudo funciona e perigosa também, né? Nós escolhemos Toronto justamente porque para nossas filhas morar numa cidade pequena seria melhor. Elas teriam mais liberdade para sair sozinhas, sem aquela preocupação de buscar e levar, etc. E realmente isso aconteceu. Minha filha de 15 anos tem total liberdade aqui, ela pega ônibus, vão para o parque, para o shopping, vão para a casa das amigas. E eu não me preocupo tanto, aqui tudo é muito perto, você sai do trabalho às 4 horas da tarde, em 10 minutos você está em casa. Então é muito tranquilo. Apesar de Winnipeg ter um inverno bem rigoroso, o verão aqui também é maravilhoso. Essa semana chegou a fazer 35 graus. Então nós temos os 2 extremos. Sem contar que o céu de Winnipeg é o céu mais lindo que eu já vi. Mesmo no inverno, o céu está sempre azul, é aquele céu bonito. No verão, o dia fica muito longo, escurece depois das 9 da noite. Então Winnipeg é uma cidade bem tranquilona, assim, para se morar, para passear, muitos parques, muitas áreas verdes, e é bem legal, eu tô gostando. Eu acho que qualidade de vida é realmente o que a gente procurou aqui e o que a gente está encontrando, apesar de eu trabalhar bastante aqui também, como trabalhava em São Paulo, mas ainda assim a praticidade para tudo aqui é muito mais fácil de viver, muito mais tranquilo, você vive com muito menos do que você viveria em São Paulo, por exemplo. Tá bom? Esse é meu depoimento, um beijo para todo mundo, boa sorte. Então, ela trouxe alguns pontos bem interessantes, assim. Um deles você já tinha falado, né, Berg? Essa questão da proximidade de morar no trabalho para casa. E outro que ela disse também, que me chamou a atenção, foi esse lance dela dizer que eles estão gastando menos morando lá do que eles gastavam morando em São Paulo. E com certeza muito menos do que ela gastaria morando em Vancouver, na Metro Vancouver, qualquer lugar, acho que numa área de 100 quilômetros aqui, num raio, né, de 100 quilômetros em torno de Vancouver. Com certeza ela tá pagando bem menos lá do que ela pagaria aqui ou em Toronto. E isso foi uma das coisas que a gente tinha falado, né? Se você gastar boa parte do seu salário com moradia, vai sobrar o quê, né? Essa história a gente já contou faz tempo, mas é bom até para balizar. Quando eu vim para cá, eu contei sempre isso. Quando eu vim para cá, o governo, na época, no processo de imigração, exigia $10 mil pelo aplicante principal e $2 mil por cada pessoa que você traz. Então, eu e minha esposa, dava 12 mil, né? Uhum. E a gente tinha que trazer mais uma graninha, porque eu acreditava que 12 mil não daria para muita coisa. E quando eu fui pesquisar, Vancouver era a minha primeira ideia, né? E 12 mil não daria 3 meses no meu cálculo. E a gente está falando de quando? 2003, né? 15 anos atrás. 15 anos atrás, isso daí, essa grana já não era suficiente. Isso, 2003. Aí eu falei, tá, Toronto talvez dure uns 6 meses. Montreal um pouco mais, né? Quebec, cara, assim, eu achava que me dava de 1 ano para mais, entendeu? Então, assim, foi uma decisão racional na época, né? Uhum. E dizer assim, eu tenho muito mais chance em termos de tempo, né, para me fazer de novo aqui numa cidade pequena. E aí entra a história da cidade pequena, né? Numa cidade pequena onde as pessoas são talvez mais próximas, você pode conhecer mais gente mais rápido. São mais cordiais, né? Sim, mas é só o fato, porque assim, hoje a gente fala, né, você precisa ter uma rede de contatos, né, para se dar bem. Uhum. Numa cidade muito grande, como você faz uma rede de contatos? É mais você difícil. Vai ficar no teu clã ali, no teu clã não te ajuda muito, entendeu? Sei lá, eu acho que às vezes em cidade grande você tem mais facilidade de
tem mais tem maior quantidade de pessoas que você pode conseguir se relacionar. Só que eu acho que daí cai num outro ponto. Porque é mais espalhado, né? É mais espalhado e me parece que quem mora nas cidades maiores tende a ter uma vida mais ocupada do que os outros. Tipo, é mais difícil. A André tava falando, né, cara? Só em deslocamento vai um monte de tempo. Vai. E isso, pra mim, assim, perder... Eu reclamo muito do trânsito aqui. Eu tenho muita preocupação, assim, de morar numa região que não fique muito longe do meu trabalho, nem de outros lugares pra onde eu tenho que ir. Porque, pra mim, o tempo perdido num trânsito é um tempo jogado na lata do lixo e que afeta diretamente a minha qualidade de vida. Quer dizer, se eu vou gastar 3 horas por dia no trânsito, pensando... Porque já me falaram, André, por que você não compra uma casa lá em Abbotsford? Se eu comprar, dá 70 quilômetros de Vancouver. Se eu comprar uma casa lá, 1h30 para ir, 1h30 para voltar do trabalho, no mínimo, todo dia. Vou passar o dia dentro do carro. Eu vou passar dentro do carro. Essas 3 horas, para mim, elas são muito preciosas, entendeu? Uhum. Eu quero ir para minha academia, eu quero fazer minha meditação, eu quero ter tempo com meus filhos, eu quero ter um tempo de ler, de escrever, de fazer um podcast, do diabo, quer dizer, deixar, né? De seja o que for. Então, todo o tempo que você perde no trânsito, ele é muito precioso. Então, não dá para pensar em qualidade de vida morando longe, tendo que se deslocar e perder um tempo grande no trânsito. E nesse sentido, eu entendo. Hoje, minha visão é morar numa cidade de médio porte, de médio para pequeno porte. É claro, desde que você consiga trabalho na sua área, mas... você consiga um trabalho para você, mas é muito melhor, assim, é muito mais significativo para a qualidade de vida do que você morar na best city in the world, entendeu? Você citou um ponto importante, essa questão de achar emprego, né? Porque a gente está falando aqui que é melhor você morar em lugares menores, mas nem sempre a cidade te dá condição de trabalhar naquela área, na tua área, né? Sei lá, digamos que o cara trabalhe com engenharia de petróleo. Você querer morar em Trois-Rivières, por exemplo, você não vai ter lá muita chance de conseguir trabalhar na tua área, né? Ou, digamos que você seja gerente financeiro especializado em análise de risco. Você morar na fazenda não vai ser um lugar que vai te dar muitas opções de trabalhar, né? É uma equaçãozinha difícil de fechar, mas eu acho que, assim, o pessoal, por exemplo, que ainda está no Brasil pesquisando onde vai morar, fica-se muito nesse negócio de Vancouver, Toronto, Montreal. Só se fala nessas 3 cidades. Eu acho que as pessoas têm que começar a olhar para as cidades menores, cidades de médio porte, que tem muitas opções de emprego. Triângulo Tecnológico aí em Ontário, Guelph, Kitchener, Waterloo, Cambridge. É uma região muito desenvolvida, que na área industrial tem muito emprego. Meus amigos que estão que estão morando em Winnipeg também conseguiram bons empregos. Tenho amigos morando em Windsor que também conseguiram bom emprego. Aqui tem em Ottawa também. Então, né, em Quebec também. Então, assim, abram os olhos, assim, abram a mente, olhem outras opções, esqueçam dessa coisa de Vancouver, Toronto a vida inteira, você entendeu? Existem outros lugares no Canadá para se morar bem. André, se você me permite só resumir exatamente o comentário que eu ia fazer, que é a outra coisa que me chateia, que eu acho ruim em cidade grande, é a preferência, né? Todo mundo só vai para as cidades grandes, entendeu? Exato. Porque é o que é mais conhecido, é o que é mais falado, é onde, tudo bem, tem mais gente, mas tem muito mais concorrência, tem muito mais disputa, tem muito mais, sabe? Tem muito mais tudo. Eu acho que amplia as coisas. E você acaba superlotando também, né? Exato. E não é à toa que tem tanta província. Você vê, em todas as províncias do Canadá, eles têm um movimento de você ir para o interior. Assim, vá para o interior, trabalhe no interior. Porque eles realmente tem várias cidades que têm benefícios para você começar o seu negócio, para você estudar por ali, ou se estabelecer. Essa questão do custo de vida das casas também,
O custo das casas também faz uma puta diferença. E já que eu falei nisso, eu preciso só falar um negócio que ficou na minha garganta aqui enquanto você falava de custo de vida, André. Que eu acho que é um absurdo ainda você... E eu até tava conversando com uns amigos essa semana. Eu acho que chega a ser uma estupidez você querer morar em comprar um imóvel em Toronto ou em Vancouver, quando você começa a analisar o valor do salário. Tipo, exato! Quando você vê, por exemplo, que nem eu falei algumas semanas atrás, né? O salário médio de você trabalhar em TI, que é, de novo, né, a tal da área bam, que tem emprego para tudo que é lugar, e etc. O valor do salário, o salário médio de TI, ele não varia tanto assim no Canadá. Não varia. Não, na engenharia também não. Então, e tipo, cara, mesmo... E quando eu digo assim, quando ele varia, ele não segue a proporção do valor do real estate, do valor dos imóveis. De Então, jeito nenhum. Não segue. tipo, se você tiver um salário de 70 mil morando em Quebec, você tá muito bem, porque você consegue comprar uma casa por 200, 220 mil. Agora me diga, com 70 mil, quanto você vai achar uma casa dessa em Vancouver? Não existe não, meu filho. Esses dias estavam vendendo um terreno, a casa estava queimada, pegou fogo, só o terreno era 4 milhões. Você viu? Então, tipo, e a mesma coisa em Toronto, você vai ter que morar... E outra, né? Lá em Vancouver o pessoal não ganha $400 mil por mês, não. Não ganha. É isso que eu falo. É totalmente assim... Nem por ano. Nem por ano. É totalmente incompatível, assim. Eu acho um absurdo. Pra mim, assim, esse conceito de most livable city, ele não cabe nunca nessa cidade aqui. Porque uma cidade que tem um salário médio de 55 mil, se eu não me engano é esse, 55 mil dólares por ano é o salário médio em Vancouver. A média canadense, acho que é 57 mil. Quer dizer, a gente ainda está um pouquinho abaixo da média canadense. Mas o custo dos imóveis aqui é absurdamente maior. É simplesmente incompatível. Fala pra mim, quando é que uma pessoa que ganha 55 mil anual, ou se que já seja 60 mil, 65 mil, vai conseguir comprar uma casa de 1 milhão? 1 milhão assim, gente, é pra começar. Ah, mas eu tenho medo da neve. Eu vou morar em Vancouver porque não tem neve. Isso, aí vem com essa ilusão, coitado. Não, vem com a ilusão que não tem neve e vem com a ilusão, a principal, de que não vai sentir frio, que aqui não faz frio. Ontem eu coloquei no Instagram quantos graus estava fazendo aqui. Não faz frio, André, desculpa, não faz frio. Não vem não, Berg, faz frio. Bicho, ontem tava 14 graus, aqui chovendo. Eu saí de jaqueta pra rua. E eu falo, quando que isso acontece comigo em Toronto no meio do ano? Assim, junho, julho, agosto. Não acontece. Lá é quente nessa época. É difícil, assim, às vezes acontece um diazinho frio, mas não, a maior parte do tempo é quente. Aí, todos os lugares estavam quente. Aqui, chega o verão, não tem verão. E no inverno é frio, porque a tua sensação térmica com chuva, ela é diferente da tua sensação térmica com neve. E outra coisa assim que eu sinto, e vocês podem confirmar, quando a gente mora num lugar muito frio, você não brinca com o clima, você não brinca com o tempo, você se protege. Isso muito. é verdade. Sem dúvida. E você sabe que você não pode sair sem luva, que você não pode sair sem seu cachecol, sem estar todo encapotado, né? Lá na rua, porque você pode parar no hospital, você pode perder um pedaço do dedo, então você não brinca com o tempo. Aqui não, aqui você brinca porque ele tá ali em torno de 0, não é tão frio assim, e daí você passa o maior frio lá fora. Teu sapato molha, tua roupa molha, você compra essas coisas waterproof, mas tem uns que não são bem waterproof, que ainda assim molha, entendeu? Ah, mas eu não quero ficar todo encapotado morando no Canadá. Então eu acho melhor você morar em outro lugar. Austrália. Pra Austrália. Nem na Austrália, que eu tava falando com um amigo meu que mora na Austrália, nevou lá, velho. Então vai pro Texas. Pro Texas. Pro Vai Saara. pra Flórida. Saara faz frio. Já faz mais de 12 anos que eu aqui já tô morando como eu tô arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Vamos escutar mais uma? Tem mais um depoimento pra gente ouvir aqui. Olá, eu sou Cristiane, moro em Windsor há 1 ano, sou casada e tenho um filho de 4 anos. A Sara me perguntou como é a qualidade de vida aqui em Windsor. E eu tenho alguns pontos para falar que podem ser tanto positivos quanto negativos, né? Windsor é uma cidade que é fronteira com Detroit, e por ser fronteira pode ser bom, pode ser ruim, se pensar em tráfego de caminhões e pessoas.
Mas eu vejo como ótimo porque os Estados Unidos tem muita opção de compra e lazer e tem um mercado internacional para matar um pouco da saudade das comidas brasileiras sem pegar uma viagem longa para Toronto. E tem algumas outras coisas também que não pode ser importada para o Canadá, então isso é um ponto bem positivo. A proximidade com o aeroporto e ter voos diretos para São Paulo daqui de Detroit também é um ponto super positivo para quem mora em Windsor, porque é 1 hora de carro até o aeroporto internacional de Detroit e você consegue chegar em 10 horas em São Paulo. Então, para quem tem familiares idosos, isso conta um ponto muito a favor. Sobre o clima, eu costumo dizer que o Windsor tem o melhor clima do Canadá. A média máxima no verão aqui é de 28 graus, com picos de 35, e eu já peguei até 40 graus em alguns dias aqui. Mas a maior parte do verão fica entre 25 e 28, com muita pouca chuva, que dá para aproveitar bem as praias. E falando em praias, aqui tem o Rio Detroit e o Lago St. Clair, que por ser um lago não muito grande, a água esquenta bem rápido e a gente pode aproveitar bem as prainhas desde final de maio, até meados de outubro, quando começa a esfriar. O inverno tem média mínima de -5, mas com alguns dias bem frios, em torno de -21 em janeiro, umas 2 ou 3 semanas em janeiro. E eu meio que me decepcionei com a neve, porque eu achei que ia nevar muito mais aqui, nevou bem pouco. Nesse último inverno, segundo meus colegas de classe, foi um dos invernos mais frios e mais longos já vistos aqui em Windsor. E nevou de acumular 30 centímetros somente 3 vezes. E eu só consegui aproveitar uma das vezes para brincar com o meu filho, que caiu no fim de semana. Ele amou brincar na neve, é uma coisa preferida dele. A maioria dos dias de inverno que eram de neve fina, que some em algumas horas, e muito céu azul, o que é maravilhoso, perfeito para um inverno. As temperaturas do outono e da primavera eu costumo dizer que são bem curitibanas, as 4 estações no mesmo dia. Para o pessoal que é solteiro aqui, é um ponto positivo também, porque assim, o Windsor não tem muita coisa para fazer, falando em balada, essas coisas assim, mas você pode atravessar a ponte e ir nas baladas de Detroit, que são muito boas. Outro ponto bem legal aqui é que a comunidade italiana e a portuguesa são bem grandes aqui em Windsor. Tem bastante emprego para quem fala português, italiano e espanhol. O clima de cidade pequena é uma coisa que pode ser boa ou ruim. O vizinho dando bom dia é ótimo, mas a senhorinha tentando ensinar como educar o meu próprio filho pode ser um contra. Um ponto que me preocupa bastante é a poluição. Como tem muita fábrica e muita indústria, a incidência de alergias é muito grande. Eu mesma tive um problema gravíssimo de pele quando eu cheguei aqui e era por causa da poluição mesmo. A cidade em si não oferece tanto lazer como nas cidades maiores, principalmente no inverno. Porém, tem um parque aquático que abre o inverno inteiro, abre o ano inteiro, na verdade, e dá para você fechar o pacote anual para você poder ir todo fim de semana lá. O transporte público aqui, como na maioria das cidades pequenas canadenses, é horrível. É bem demorado em termos de espera no ponto de ônibus e as rotas são bem mal desenhadas, chegando a demorar o dobro, o triplo do tempo que você faria se fosse melhor elaborado. Aqui, por exemplo, o que a gente faz de carro em 10 minutos, se você fosse pegar um ônibus, levaria em torno de 1 hora. O trânsito aqui é muito bom, apesar de ter muitos carros na rua, é muito organizado. Porém, as rotas de bicicleta não são tão boas, elas não se conectam com os parques da cidade e aí tem alguns gaps entre umas ruas e outras que você tem que entrar no meio do trânsito para terminar a sua rota. As ruas não são tão bem cuidadas. Eu fiz uma comparação com 2 cidades daqui de Ontário e percebi que as cidades têm mais manutenção de parques e vias públicas, que existem bem mais pessoas na rua aproveitando a vida. O emprego aqui, como entry level, tem mais na área de call center e todos os outros entry levels chamados survival jobs, você vai competir com estudantes internacionais que estão chegando aos milhares aqui. Porém, quem tem experiência na área automotiva e industrial vai se dar muito bem, porque tem muita vaga. Meu marido, por exemplo, é engenheiro e conseguiu um emprego bem fácil numa empresa muito boa na região em menos de um mês. O custo de vida é bem relativo, todo mundo fala isso, mas é real.
Eu posso dizer que ainda vivo de produtos no name, sem luxo, sem muito passeio, e o custo de vida da minha família, que é de 3 pessoas, fica em torno de $3.000 por mês. É isso, eu espero que tenha ajudado na pesquisa de quem vem vir morar aqui em Windsor. E foquem nos pontos positivos, porque ponto negativo todo lugar vai ter. Beijo! Nossa, que excelente o depoimento dela. A hora que ela fala do custo de vida dela, da família inteira, mal dá pra pagar o aluguel aqui em Vancouver. Esse lance dela dizer que a proximidade com Detroit era um troço que eu nunca tinha pensado também, né? Eu tenho um amigo que mora lá e que falou, tudo isso que ela falou é bem do jeito que ela falou mesmo. Ele falou a mesma coisa pra mim. Mas quando ela falou em poluição, eu falei, Detroit, né? Você quer o quê? E o que ele acha? Ele conseguiu um bom emprego lá, ele gosta muito de lá porque a cidade é tranquila, mas ao mesmo tempo, como tá muito pertinho dos Estados Unidos, é fácil de atravessar a ponte, ir pra Detroit, fazer coisa lá. Inclusive ele falou assim, depois que a gente pega a cidadania, ele falou, eu sei porque que as empresas aqui do Canadá pagam bem para quem mora aqui em Detroit trabalhar na indústria aqui, porque ninguém fica. Porque a partir do momento que você consegue tua cidadania, você pode trabalhar nos Estados Unidos, em Detroit. Daí todo mundo vai trabalhar em Detroit para ganhar muito mais. Faz sentido. Então as empresas que estão ali costumam fazer uma oferta boa pro cara ficar, entendeu? Ele se formou no college junto comigo, cara. Ele já comprou a casa dele em Windsor. Caraca. Ele já comprou a casa dele, sabe? Então, assim, enquanto que aqui é impossível, lá realmente a coisa é muito mais viável. Eles estão muito... Ele morava em Toronto e eles estão muito satisfeitos em Windsor. Estão bem felizes lá. E você vê outra coisa que ela disse também em relação à neve, né? Ela disse que quase não nevou na cidade. Lá não neva. Essa parte eu vou pular. Ela falou que o filho dela adora neve, que só nevou 2 vezes. Eu falei, vem pra Quebec. Não, mas eu acho que foi bacana, porque a gente estava... Agora há pouco, quando a gente falava de Vancouver, a gente falou exatamente esse ponto aí. As pessoas não querem ir para Vancouver porque lá não neva. E você vê, Windsor também não neva. Windsor não neva e não chove a caralhada que chove aqui. Acho que alguém está revoltado com a cidade. E esse não foi o primeiro indício neste programa. Imagina. E outra coisa, ela falou que a cidade tem disponibilidade de trabalho, né, cara? Tem vaga, o marido dela trabalhando com engenharia, conseguiu achar emprego tranquilamente por lá. Eu tenho um outro amigo que se mudou para Windsor pelo mesmo motivo, mas ele já é cidadão, ele tá trabalhando em Detroit. Porque o salário lá era bem maior. Ele foi convidado para trabalhar em Detroit, mas a esposa dele, ela ainda era PR, precisava contar o tempo para cidadania, então eles fincaram a moradia em Windsor, mas ele tá trabalhando em Detroit. Ele tá trabalhando na Ford lá, ganhando um puta de um salário. E outra coisa que eu não sabia que ela falou ali, que a cidade também tá recebendo um monte de estudante internacional por ali. É engraçado porque quando a galera pensa em vir estudar no Canadá, cai também no mesmo armadilha de sempre, né? Vou estudar em Vancouver, estudar em Toronto, estudar em Montreal. Exato. E isso aí foi uma coisa que eu mencionei no texto que eu publiquei lá, falando do mestrado, né? Que tem as pessoas, quando pensam em vir estudar, só pensam nas cidades grandes. Gente, tem muitas universidades muito boas nas cidades menores. Ali mesmo, na região de Waterloo, Guelph-Kitchener, tem boas universidades ali. A Universidade de Waterloo é super renomada. Em Windsor também acho que tem a Western, né? É a Western que nem lá, né? Então, tem outras cidades de médio porte aqui no Canadá que tem universidades excelentes, colleges excelentes. Então, assim, eu acho que vale a pena abrir a cabeça e começar a olhar outras opções, esquecer um pouco que, assim, Canadá não é Vancouver, Toronto e Montreal. Tem tantas boas opções. E outra coisa que a gente não comentou, né, cara? Tipo, as cidades pequenas aqui, mesmo a cidade pequena, tem de tudo. Tem concessionário, né, Berger? O Berger é um exemplo vivo disso. A gente ia para São Silvestre,
que é uma cidadezinha no meio do nada, ali no meio do Quebec, para ir no açougue. Chama São Silvestre mesmo? São Silvestre. Ah, que bonitinho. A gente passava para chegar lá, a gente passava numa outra cidade também no meio do nada. E quando você passava ali, a cidade tinha concessionário da Hyundai, concessionário da Honda, tinha mercado, tinha... Saint-Marie tem tudo. Tinha tudo. Tem escola primária, escola secundária. E Saint-Marie tem o quê? Deve ter o quê? 50 mil habitantes? Acho que nem isso, velho. Talvez nem isso. Nem isso. Então, tipo, não é raro você achar uma cidade que tem uma estrutura boa. Então, na pior das hipóteses, vai ter uma clínica. Não, cara, tem tudo. Vai ter escola, vai ter tudo. Vai ter tudo. Eu vi um documentário Netflix chamado Canada Untold. Ele fala de todas as regiões do Canadá e me lembrou um vídeo da Carol Camanho do Fala Maluca, que ela fez a viagem de oeste a leste do Canadá, né? De carro. E tanto nesse Netflix aí, nesse documentário, quanto ela comentaram sobre Regina, né? Na capital de Saskatchewan, que é uma cidade muito bonitinha, muito friendly. A universidade lá é muito boa, o povo é muito cordial e é uma cidade que pode ter, assim, boas... Eu não conheço o mercado lá, não sei como é que são as opções de trabalho lá, mas eu acredito que tem as boas opções de trabalho lá também, entendeu? Então, e eu lembro que comentaram exatamente isso que você falou. Tem tudo lá. É uma cidade que tem tudo, tem toda a estrutura. E o povo, muitas vezes, nem sabe que a cidade existe, nunca nem ouviu falar. A gente fez programa falando de Morden, a gente fez programa falando de outras coisas, e tem cidade que oferece coisas. Meu primo, um dos meus primos, ele veio, acho que ele... Não lembro do contexto exato da história, mas ele veio estudar, ele queria vir estudar aqui, fazer um doutorado, eu acho, alguma coisa assim, um pós-doc. Halifax, que é lá do outro lado, eles estavam dando uma bolsa de $60 mil ano para ele, para vir estudar. Dando. Eu conheço uma menina que foi para New Brunswick, que ela também ganhou uma bolsa de, acho que foi $25 mil para ela ir fazer mestrado. Quer dizer, às vezes a pessoa tá querendo sair, eu vou estudar e tal, pô, estão dando sustento, cara. Exato. Isso entra numa outra coisa que a gente falou, né? Que a gente listou aqui, do custo dos serviços básicos, por exemplo, né? Quando você vai para as cidades grandes, o custo dessas coisas é muito maior. Por exemplo, aqui em Vancouver, para quem tem criança menor que 5 anos, um childcare custa $1.800 por mês. Em Toronto... Aqui em Vancouver. Em Toronto, eu acho que eu ouvi falar alguma coisa em torno de $1.500 por mês. E detalhe, tem fila de espera e você não acha vaga. Né? Então, muitas vezes o pessoal para de trabalhar porque simplesmente não consegue lugar para colocar o filho. Né? E, no entanto, quando vai para essas cidades menores, imagino eu, assim, o custo com certeza é inferior. Não sei como é que é a questão de vaga, mas se pelo menos o teu custo de vida é menor... Você deixar de trabalhar não vai ter um impacto tão grande quanto você deixar de trabalhar aqui. André, eu sei que tem os mesmos problemas, tem problema de questão de vaga e tudo. Falando em vantagem, por exemplo, que o governo dá, meus filhos eu pago, né? Pagava, eles são maiores agora, em torno de $150 mês para eles irem para a creche. Nossa! Quebec é sacanagem, cara. Que Quebec tem uma coisa de subsídios muito bons, assim, para a família, né? Aí eu pergunto, é qualidade de vida? É qualidade de vida. Também é, né? Uhum. Exato. Alô, aqui é o Berg do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente, foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é, vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática. aprenderfrancesagora.com, porque na prática a teoria é outra. A plus.
level. Então, agora tem um último depoimento, e esse aqui eu achei interessante, que é da Michelle, porque a Michelle morava em Toronto e não tá morando mais. Tá morando onde? Vamos ver. Olá pessoal, meu nome é Michelle, eu sou do canal Daqui Pra Ir. Eu vim para o Canadá há 3 anos com a minha família, com meu esposo, meu filho, e há 1 ano atrás eu tive um outro filho aqui. A gente está morando numa cidadezinha no interior chamada Burlington, que fica mais ou menos uns 50 quilômetros de Toronto. A gente está morando há 9 meses aqui. A gente morava em Toronto até então, a gente morava numa área bem agitada. E chegando aqui a gente se deparou com a paz. Então vou falar um pouco sobre a minha percepção de morar na cidade, uma cidade menor. Então, a primeira coisa, essa questão da tranquilidade para mim, para minha família, foi importantíssimo, porque a gente estava vivendo em uma região lá em Toronto muito movimentada, que tinha muito barulho, a gente morava em prédio e a gente decidiu mudar para uma casinha. Na verdade, sempre foi um sonho, assim, antes de mudar para o Canadá, já era morar em uma casinha e tal, e foi o que a gente fez. A gente comprou uma casa no interior e está muito, muito, muito feliz aqui. O que a gente está gostando bastante é a sensação de segurança que a gente tem aqui. É muito bom sentir isso, né? A gente nunca passou por nenhum aperto grande lá em Toronto. O máximo que nos aconteceu foi... Eles roubaram nossa bicicleta e tal, mas não foi um assalto. Só roubaram. A bicicleta estava parada embaixo no prédio. Quando a gente chegou, ela não estava mais. Então, esse foi o máximo que a gente passou longe de segurança lá. Mas, porém, como era muito agitado e a gente com um menino pequeno, a gente fica realmente um pouco mais medroso. E aqui eu sinto uma sensação de segurança muito grande. A cidade é bem tranquila. A gente não escuta grandes casos de furto ou de grandes situações. Então, é um ponto super positivo pra gente e importantíssimo para quem tem filho, né? Eu gosto muito aqui de Burlington também da questão dos parques. Lá em Toronto, como eu tenho que ir em parque, né, diariamente quase, por causa das crianças, os parques lá eram muito cheios, e a gente tinha que ficar muito atento às crianças e tal. E aqui os parques são mais vazios, mais tranquilos, no sentido de você poder sentar e brincar com seu filho, e ter né, mas tem muito parque também. Uma vantagem que a gente encontrou aqui em Burlington foi o GO Train, que é um trem que leva as pessoas até Toronto, né, em 45 minutos, então você não precisa necessariamente estar pegando a highway para chegar em Toronto. Se eu não me engano, acho que é $9 a passagem desse trem. Inclusive, meu marido, ele continuou trabalhando em Toronto, então ele vai e volta todos os dias. Esse trem foi uma facilidade que a gente achou, né, sair da cidade de Toronto, mas conseguir ter acesso até lá sem ter que ficar pegando todo dia a estrada. Isso foi um ponto super positivo pra gente. No geral, a gente tá bem feliz aqui. Eu gosto da escola que o Eduardo tá estudando, que é o meu filho mais velho. Eu gosto da comunicação que as pessoas têm. Parece que as pessoas aqui têm um pouco mais de tempo. Então, você volta e meia consegue conversar com as pessoas no supermercado. Me lembrou muito a sensação de interior no Brasil, porque quando a gente é do interior lá, né? Então, as pessoas têm tempo para se falar, para perguntar: oi, tá tudo bem? Oi, bom dia. Que muitas vezes em Toronto a gente não encontrava isso. Então, tô achando bem legal isso. A única coisa que tá pegando para mim é a questão do lixo, que eu ainda não consegui adaptar. O lixo passa uma vez por semana, pegando o reciclável e o compostável. E a cada 15 dias pega o garbage, e isso eu não tô conseguindo adaptar. Mas tudo bem, isso aí faz parte. Bom, de maneira geral é isso. A gente tá super feliz aqui. E é isso. Um beijo, Japa. Obrigado por nos convidar para participação aí. Um beijo. Adorei a reclamação sobre o lixo. Tem 5 baques de cor de freio na sua casa, reclame não. É o problema de quem mora em casa, né? Porque quem mora em prédio, geralmente você cata, leva lá embaixo e pronto, não tem que se preocupar, né? Em Toronto eu lembro que eu tinha uma amiga minha que ela morava num prédio, bicho, ela saía no corredor, apertava o botãozinho pra dizer qual que era, e era rental building, era community, não era condo, não. Apertava o botãozinho pra dizer qual que era o lixo,
Aí abria a portinha certa pra ela e ela jogava dentro do negócio, assim, era eletrônica. Muito chiquetérrimo. Aqui em Quebec não é eletrônico, não, mas sempre teve essa eles chamam aqui de queda de lixo, né? Você vai num lugar específico e abre a portinhola lá e joga o lixo e ele cai lá embaixo, direto no depósito global do prédio já. Sempre teve, é bacana demais. Ela tá morando na GTA, na verdade, né? Burlington é ali colado. Então, assim, é legal porque eu acho que é legal porque tem cara de cidade pequena, como Oakville, Milton, Hamilton já é um pouquinho maior, mas várias cidadezinhas ali coladinhas na GTA, coladinhas, e Toronto, que já tem cara de interior, de cidade menor, mas tem a vantagem de estar pertinho de Toronto, onde tudo acontece, né? Mas é interessante que ela viu a diferença, né? É isso que ela falou, de que ela morava em Toronto e não conseguia levar as crianças no parque, é porque ela morava em downtown, né? Ou alguma região muito movimentada, porque, tipo, eu morava em Toronto numa região que não tinha toda essa agitação, assim. Então, mas aí o meu problema era longe de downtown, era longe de outras coisas. Mas se você tá num lugar mais afastado de downtown, você consegue ter um pouco de tranquilidade, não a mesma do interior. E eu achei massa também o que ela falou sobre o Go Train, né? Tipo, a integração, existe uma integração ali já não tão difícil, você não precisa depender de carro para poder chegar em Toronto. E eu vejo que outras cidades também oferece essa facilidade, às vezes não tanto com o trem, né? Como a gente citou agora há pouco, Trois-Rivières, né? Trois-Rivières fica 1h30 de Montreal, fica 1h30 de Quebec. Então, e é uma cidade super agradável. Inclusive, eu conheço um cara que mora em Trois-Rivières e trabalha em Montreal. É o teu amigo, André, ficar 1h30 no trânsito todo dia. Oi, eu ia falar, ele não joga no mesmo time que eu. Mas, tipo, tem gente que não se importa, né? Eu sou um que me importa também com essa questão de ficar muito tempo no trânsito, mas tem gente que, sei lá, não se incomoda ou que acha que o trânsito faz parte da vida e se adapta a essa questão, eu acho que ainda conseguiria viver, como você falou, poderia morar em Coquitlam, ou poderia estar morando, sei lá, ainda mais distante, em Port Coquitlam, talvez, ou poderia estar morando em Trois-Rivières, morando em Montreal, eu trabalho em Montreal, etc. Inclusive, eu tenho um amigo, né, que eu vou xingar ao vivo aqui, né, Felipe, que ele ficou de me mandar o áudio para contar a experiência dele, ele mora perto de Montreal, ele mora em Saint-Jean-sur-Richelieu. Teu amigo mora lá. Que já não faz parte nem da grande Montreal, né? Não é afastado. Então, que ele trabalha em Montreal e vai todo dia pra lá, mas a rotina dele é super tranquila. É fora mesmo, Saint-Jean-sur-Richelieu é fora de Montreal um bocado. Pois você tem que pegar, ele tem que pegar um ônibus, o ônibus ele troca de ônibus 2 vezes. E agora, né, ele pega 2 ônibus, pega 2 ônibus. E no final ele pega aquelas bicicletas que tem na cidade lá de Montreal, aquelas Bixi que você pode alugar para chegar até o trabalho. Mas ele demora em torno de 40, se não me engano, 45 minutos da casa até o trabalho. Mas ele fez essa opção porque o preço do imóvel ali em Saint-Jean é estupidamente mais barato do que em Montreal. A casa dele é grande. Isso quer dizer, com a mesma grana ele compra uma casa bem maior, bem melhor lá. Pois é. E tem de tudo, né? Como a gente comentou agora há pouco. Tem de tudo aí. Inclusive tem esse negócio que a Michelle falou, que a cidade é tão pequena que às vezes os vizinhos ficam dando pitaco na sua vida. Não se pode ganhar todas, né? Já faz mais de 12 anos que eu aqui já tô morando, como eu tô arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Mas no fim das contas a gente consegue concluir que morar numa cidade pequena aqui parece ser muito mais negócio do que morar numa cidade grande, né? Eu só diria que depende muito do que cada um espera, né? A gente tá falando de qualidade de vida, é um negócio muito pessoal, né? Então depende muito do que cada um espera. Tem gente que não consegue viver num mundo pacato, precisa desse meio caótico assim, de estilo de vida. Então tem gente que é feito para isso e não consegue ficar na cidade parada. Pelo que tá discutindo, é meio que o contrário. A gente não consegue viver muito em caos, assim. Então, cara, eu acho que vai muito de cada pessoa, mas eu acho que
para quem tem família, quem tem filho pequeno, quem quer ter tranquilidade para ver os filhos crescer, você, como a Andrea falou, sabe, e como ela fala no depoimento lá, de você levar no parque, ver correr, e, sabe, coisa que a gente fazia quando era criança, que nossos filhos estivessem no Brasil, não faz mais hoje, sabe, eu acho que isso define bem uma cidade pequena, boa, assim, em termos de qualidade de vida. Eu acho assim, tudo vai acabar sendo uma solução de compromisso, né? Você tem que pensar também se você vai arranjar trabalho no lugar onde você vai morar. Eu aconselharia assim, primeiro, vá para uma cidade de médio porte, né? Mas claro, você tem que ver se você vai arranjar trabalho. Se você vai estudar, tem que ver se esse lugar vai ter o curso que você quer fazer. No caso de casais, é importante morar em uma cidade onde vai ter emprego para os dois, né? Pois é, às vezes a pessoa escolhe até uma cidade maior e mesmo assim não vai ter emprego para os dois. Eu tô passando por essa dificuldade aqui em Vancouver. Eu sou que você mencionou logo no começo do programa, né? O cara da área de petróleo, não sei o quê. Aqui em Vancouver, a Metro Vancouver, para a área industrial propriamente dita, não tem tanto emprego assim, entendeu? Principalmente para quem é da área de óleo e gás. Então, a gente fica mais restrito. Não sei se o Adriano ele tá vendo algumas ofertas de emprego, tá aparecendo algumas possibilidades, mas a gente não sabe se vai dar certo aqui, entendeu? Ou se a gente não vai acabar tendo que, no fim das contas, mudar, porque como eu sou de construção civil, o meu é um pouco mais flexível do que o dele, assim, né? Mais fácil de eu achar emprego em outros lugares. Então, eu diria isso para quem tá longe, quem tá ainda planejando vir, ou mesmo quem já tá aqui e quer mudar. Pensa nisso, né? Pesquise as cidades de médio porte, porque muitas vezes elas podem te dar mais qualidade de vida, te atendendo na questão da infraestrutura. E assim, a questão de passeios e de entretenimento, não sendo um lugar muito pacato, você vai ter. E mesmo que você não estiver exatamente lá, Canadá também tem muito a se explorar no entorno, né? Então, você não está limitado a ficar só ali, entendeu? Faço tudo isso ou ganho na loto. Eu acho que na real, pra mim, se você que não quiser, se a sua opção for realmente morar numa cidade grande, você tem que assumir o seguinte: você tem 5 cidades grandes, eu vou resumir ainda. Você tem 4 cidades grandes onde você pode morar, né? Que seguem dentro do conceito de cidade grande que a gente falou aqui. Dessas 4, 2 a gente já chegou ao consenso de que o custo para se morar, o custo para ter um imóvel é muito alto. E não só para adquirir um imóvel. Eu penso para alugar, o troço está ficando complicado. Você sabe que tem leilões para você pegar um apartamento, para alugar um apartamento em alguma cidade. Toronto já tem leilão para alugar apartamento. Se a sua opção for realmente morar numa cidade grande, porque a sua opção é essa, você gosta do agito, etc, 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 assume esse risco porque não vai ter o que mudar. A única forma dessa realidade mudar é se estourar essa bolha imobiliária, e se essa bolha imobiliária explodir, vai sobrar para todos os lados. Não vai ser bonito para ninguém. Não é? E, de novo, eu recomendo que as pessoas vão para cidades pequenas ou médio porte, porque, como a gente citou no programa, tem toda a infraestrutura que você precisa e não é tão longe, né? Não é tão longe. Tirando, por exemplo, se você estiver morando em Dauphin, ali no meio de Manitoba, que lá é longe. Lá é longe. Pessoas, temos um programa? Temos um programa. Eu sempre que chega nessa parte do programa, eu me esqueço, mas hoje eu não vou esquecer. Eu queria mandar um abraço pro Diego do Brothers Cast, porque ele diz que adora essa musiquinha que toca no final, que marca o final do programa. Que ele diz, cara, sempre que toca essa música eu fico com uma vontade imensa de arrancar meu ouvido, porque eu não aguento ela. Então, eu acho tão bonitinha. Pois é, viu, Diego? Eu toco essa música com homenagem pra você. Fala assim, escuta aí. Escuta aí, eu posso até aumentar se quiser nesse momento. Mudando de assunto, Berg, você tem algo pra dizer nesse final de programa? Eu, na verdade, não tenho. Quem tem é o Harrison Ford. Ele diria assim, Chewie, estamos em casa.
Essa eu consegui responder. Programa muito massa. André, que recados que a gente tem pra galera? Quem quiser entrar em contato com o Canadá Agora, é só escrever para contato@canadagora.com. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, também na nossa página, no nosso site. Acessem, sempre tem coisa nova por lá. E domingo tem o Drops, não esqueçam. Bem lembrado. Que horas mesmo, Massa? Todo domingo às 8 da noite, horário de Toronto. Sempre um assunto diferente sobre algo que a gente não tem a menor ideia do que vai ser. Porque o Drops é assim. Chega, pessoas. Foi muito legal ter vocês aqui. Muito obrigado por vocês terem escutado aqui. Não deixe de continuar discutindo. Mande sua opinião. Compartilhe com a gente, com quem tá lendo também. Diga o que você acha. Se realmente morar em cidade pequena é pra você, não é pra você. Por que não é. Se você tá feliz onde você tá morando ou não. Mande sua história, conte pra gente. Compartilhe com essa galera. Compartilhe o programa com outros amigos. Não se esqueça de jogar também nas suas redes sociais, que é compartilhando isso daqui que a gente consegue continuar fazendo um programa bacana pra vocês. Né? Chega, né? Chega. Então tá. Pessoas, uma excelente semana pra todo mundo. E segunda-feira que vem a gente volta com mais um Pode deixar. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.